Oi, meus chuchus, tudo bem com vocês? Começando mais um Estúdio Vlog aqui pra vocês. Hoje eu vou mostrar como é que eu produzo os brindes da lojinha, tá? E vou contar um pouco sobre tudo que tá acontecendo. Mostrar pra vocês, na verdade, a realidade do que é empreender com K-pop, com artesanato, em condições não tão favoráveis, né? Eu sempre falo aqui pra vocês, né? Eu não sou uma pessoa rica, eu não sou uma herdeira, infelizmente, então... tem sido bastante difícil, principalmente porque eu empreendo com K-pop no interior do Paraná, então é um lugar onde minhas possibilidades são muito limitadas, né? Mas eu vou contar melhor pra vocês como é que tem sido esses últimos dias, esses últimos meses, e passar a visão pra vocês também de que as coisas não são fáceis, de que nada vem fácil, mas que no fundo, no final a gente consegue se a gente tiver perseverança e muita estratégia, muito jogo de cintura, que é isso que eu tô tendo que ter nos últimos dias, tá bom? Então vamos lá, espero muito que vocês gostem. Já deixa aquele like pra me ajudar e hype o vídeo se possível. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu tenho também o clubinho de membros onde eu posto vídeos exclusivos, assinatura é um precinho bem baixinho, bem tranquilinho e vocês têm acesso a tudo que eu posto por lá, tá bom? Então vem comigo que eu vou mostrar pra vocês como é que é mais ou menos o meu dia a dia. Inclusive até as minhas tintas já estão acabando, né? A magenta já tá só no finalzinho, a amarela também já tá começando a ficar bem faltante, né? O que mais tem é a preta, porque a impressora ela tem uma configuração de fábrica, e eu inclusive deixei assim, que ela usa as outras cores para formar o preto, para não gastar tanto preto. Só que na verdade tanto faz, né? E aí agora eu já tô precisando comprar mais. E eu tenho adiado, na verdade, pra comprar essas tintas, porque, na verdade, eu quero comprar as originais, né? E... enfim, eu tô pesquisando ainda fornecedores e tudo mais. E não sei se vocês estão conseguindo me ver, mas enfim, né? E aí, como eu tava falando, aí acaba a tinta, acaba papel, tudo que eu uso aqui. E eu não tenho onde comprar aqui na minha cidade, sabe? E as outras cidades que teriam isso, o acesso é muito difícil. Porque como eu moro numa cidade bem pequenininha, bem precária mesmo, aqui não tem ônibus, não tem transporte, não tem Uber, nada, sabe? Tipo, você tem que depender ou do seu próprio veículo ou de táxi. E o táxi cobra bem caro. Então, assim, pra gente que trabalha com isso, não compensa, sabe? Não compensa. Então, acaba compensando melhor você comprar na internet e esperar chegar, né? E ainda que houve uma época em que eu estava bem pior, né? Porque eu estava morando num sítio, então é a área rural, né? Então daí comprava pela Shopee, Mercado Livre, enfim, e não chegava lá. Chegava aqui na cidade, aí o pessoal, como todo mundo aqui conhece todo mundo, eles deixavam em casa de parentes meus. Aí, tipo assim, a família toda sabe o que você comprou, que é um pouco chato também. Eu tinha que vir do sítio buscar, então daí também era difícil, porque daí também se aqui não tem transporte para outras cidades, que dirá no sítio, né? Então, antes quando eu fazia TikTok, né, quando eu postava no TikTok, agora eu dei uma parada, né? Mas quando eu postava no TikTok, eu postei, cheguei a postar lá uma maratona que eu tive pra postar um pôster, eu acho, pra uma cliente minha, que simplesmente eu tive que andar 4 quilômetros a pé pra postar esse pôster, porque eu não consegui nenhum carro que trouxesse pra cidade pra postar nos Correios, né? Correio também é outra questão. Então, daí o Correios também é uma situação bem complicada, né? Porque aqui o Correios não abre todos os dias. Acho que são 1 ou 2 atendentes para a região toda. Porque tá faltando mão de obra. Eu não entendo isso porque ano passado, né, ano retrasado, se não me engano, abriu o processo, né, abriu o concurso público e houveram contratações. Mas eles continuam tendo que revezar. Então aqui nessa cidade eles só abrem 2 dias da semana, somente na parte da manhã. Ou às vezes eles avisam que eles vão abrir só na parte da tarde. Mas geralmente é só meio período e só 2 dias da semana. Isso pra gente que depende dos Correios, quebra suas pernas de um jeito, porque, por exemplo, se eu acabei de vir de lá e entrou uma venda, até girar a semana, olha o quanto que o cliente ficou esperando a encomenda aqui pronta. Então, assim, muitas vezes já aconteceu.
de eu perder o horário do Correios, ter que esperar até semana que vem pra conseguir postar alguma coisa. Então agora, como eu imprimi essa folha, né, de algumas folhinhas de recado, né, que eu gosto de enviar nas embalagens como brinde. Então agora eu vou fazer mais algumas cópias dela e aí vou recortar e já guardar na caixinha de brindes pra quando entra a venda já simplesmente já tá tudo pronto, é só ir colocando nos saquinhos e embalando, né? Fica mais prático, mais rápido, sabe? E não trava a operação, né? Porque se eu for fazer um por um acaba ficando bastante cansativo e acaba travando, né? Acaba tornando tudo não funcional, sabe? Agora, meus chuchus, eu acabei enjoando um pouco de cortar isso daqui e isso acontece, tá? Então, eu vou deixar um pouco de lado, já cortei bastante aqui. Eu vou deixar esse aqui um pouco de lado e eu vou pros top loaders pra reposição, né? Aqueles top loaders dos personagens da Sanrio que eu tenho aqui na lojinha, que são, na verdade, um dos produtos mais vendidos aqui na lojinha, são aqueles top loaders. E o mais vendido de todos é o da Kurumi Apaixonada, eu vou mostrar pra vocês. E ele, gente, hoje eu vou ter que improvisar ele. Deixa aqui de lado. Hoje eu vou ter que improvisar ele, por quê? Os apliques que eu costumo colocar no modelo original não tem mais, acabaram. Então agora eu vou ter que improvisar com os apliques que eu tenho aqui, mas eu garanto pra vocês que vai ficar tão bonitinho quanto. E aí também eu tenho que ainda hoje tirar foto dele, né, do novo modelo e colocar lá no site. E é isso, vamos orar para que a impressora imprima as cores legais, né, porque daí também tá tendo esse problema. Por conta da falta de tinta, né, que eu mostrei ali pra vocês, as impressões não estão ficando mais tão boas quanto eram antes, né. Ela tá economizando um pouco de tinta, então eu tô tendo que dar uns macetes lá, dar meus truques pra conseguir imprimir da mesma qualidade, né. Então, vamos ver se hoje eu vou conseguir fazer isso, né. E o Félix tá aqui tomando o solzinho da manhã dele, né? Agora são umas 10 e pouco, ele tá tomando o solzinho dele, porque tem feito muito frio, né? E ele sofre, né? Os bichinhos sofrem também com frio igual a gente, né? Então ele tá aqui tomando o solzinho dele, olha a cara dele. Pra quem me acompanha lá no Instagram, né? De vez em quando eu posto fotinho, vídeos dele, né? Ele apronta bastante, ele gosta de ver tudo que eu tô fazendo aqui na lojinha, né? Então ele quer subir na mesa, ele quer subir em cima da impressora, é um barato. Os papéis que eu uso para imprimir todos os produtos aqui da Clabin são sempre da Masterprint. Isso aqui não é uma publi, mas poderia ser, né? Esse aqui é o papel fotográfico autoadesivo, né? Então eu compro cada papel da Masterprint, cada tipo de papel da Masterprint, ele tem um bichinho diferente, né, no pacote. Isso ajuda a diferenciar bastante, né, porque a gente acaba confundindo em algum momento. Então esse é o papel fotográfico autoadesivo, eu uso ele na gramatura 130, tá? Ele vem no tamanho A4, né, o tamanho de sulfite comum, e vem 50 folhas no pacote. Uma coisa que eu adoro na embalagem deles é que a cola, ó, a cola não é aqui na abinha, sabe? Porque a hora que você vai passar o papel pra cá, a hora que você vai tirar o papel, ela pode acabar colando com o tempo, né? Ela danifica o papel, com o tempo ela acaba perdendo o grude. E não, eles colocam a cola aqui em cima. Eu acho isso genial, cara. Sabe? Eu já usei alguns outros papéis de outras marcas e eles não têm esse cuidado, sabe? Então, por essa razão e pela qualidade também impecável, né, desse papel, eu só uso desse. Esse é o acabamento gloss que eu falo lá no site, né, no Insta. Não sei se vai conseguir. Aqui, vocês estão vendo? Que ele reflete a luz, né? É um brilho bem sutil, né, bem satisfatório de ver, né?
e a gramatura dele é um pouquinho grossinha. Então é com ele que eu faço as cartelas de adesivos, né, as tirinhas e os top loaders, né? Enfim, vamos lá imprimir. Aí aqui no meu computador eu tenho uma pastinha com todos os arquivos, né, dos produtinhos já, os imprimíveis. E eu tô até precisando dar uma organizada aqui, porque tem muito arquivo que tá em outras pastas, né? Então aqui, esse top loader, ele vai ser um desafio hoje, né? Porque pode estar em qualquer lugar, né? Por conta disso, porque eu acabo salvando muita coisa, assim, eu vou salvando, e aí eu esqueço de organizar, eu esqueço de renomear e tal, e acaba ficando... Tem uns que tá lá como design sem nome, o nome do arquivo, então eu fico... Ai, que ódio de mim. Aí eu fico tendo que clicar um por um e ir abrindo pra ver o que é e renomeando. Isso leva tempo, né? Então no dia a dia, assim, acaba não dando muito tempo de fazer. Olha aqui eu tenho um... Eu acho que eu vou imprimir esse. Não era esse que eu queria imprimir, né? Porque esse aqui vem com os adesivos da embalagem, os adesivos do X-Love, né? Aquele grupo de K-pop que eu tinha feito, né? De brinde pra uma cliente. São os adesivos que eu uso pra fechar a embalagem. Eu acho que vou imprimir esse aqui mesmo, só que esse aqui é A5. E aí, pra fazer A5, eu simplesmente corto essa folha A4 no meio. Eu não costumo comprar já cortado, porque eu acho que é desnecessário, sabe? Se eu posso fazer em casa... É assim, né? A gente que não é rico, a gente tem que buscar aquilo que é mais lucrativo e que custa menos, né? Então, vamos lá. Tinta. Então, eu vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo aqui de configuração. Espero que esteja dando pra ver. Então, abro aqui as configurações. Sem margem, eu já coloco ativado, porque pra sair o tamanho certinho, porque senão, como ele é um produto físico e ele precisa ter um tamanho próprio, eu preciso colocar ativado no sem margem para que ele consiga imprimir exatamente do tamanho que eu fiz o layout lá no Canva, porque na hora que eu imprimir com margem, ele vai diminuir a impressão, entendeu? Para caber dentro da folha, dentro da margem. Então a hora que eu for cortar não vai caber no top loader, entende? Essa é uma dica que eu dou pra vocês, prestar bastante atenção nisso. Papel comum, eu escolho aqui outros papel foto jato de tinta. E aí a qualidade da impressão eu coloco aqui ótima. Ele vai usar mais tinta, mas ele vai permitir que o trabalho fique melhor. Aqui, papel e qualidade, aí eu vou escolher o tamanho, né, que é A5. Em avançado, eu coloco imprimir em resolução máxima. É isso, assim, que eu coloco, né? Então, essa configuração aqui eu não estava colocando antes, né? Imprimir em resolução máxima. Mas aí agora, como eu tô com pouca tinta, agora eu tô precisando colocar para alcançar a mesma qualidade, né? Aí aqui ele atualiza para mostrar como é que vai ficar na folha. Entende? Então, vai ter uma margenzinha, né? Essa margenzinha já é do próprio documento que eu fiz no Canva. Já fiz mantendo essa margenzinha, né? E ali na configuração eu tiro a margem. Parece confuso, mas se você não fizer assim, ela vai alterar o tamanho da sua arte. Então aí a hora que você imprimir, talvez o tamanho não esteja do jeito que você fez. E eu quebrei a cabeça há muito tempo para entender isso. Essa é uma impressão um pouquinho mais demorada, né? Por tudo que é em papel fotográfico aqui em casa é mais demorado, né? Enquanto isso, quando tá muito corrido, eu vou fazendo outras coisas, né? Da lojinha, por exemplo, que nem como eu falei, né? Que daí os horários dos correios são muito, muito curtos, né? É um período que fica ali aberto que é muito curto. Então, acaba sendo muito corrido os dias de correio. Se eu precisar levar uma encomenda, se eu precisar fazer essa encomenda no dia ou fazer alguma coisa no dia de levar, então acaba sendo um pouco mais corrido. Então já tem que ter isso em mente. Geralmente fim de ano, pra mim, graças a Deus, né, inclusive, é um mês de bastante trabalho. Então, assim, eu tô imprimindo todo santo dia, tô fazendo todo dia, photocard, caderno. E aí já houve vezes de eu, assim, sair de casa faltando 10 minutos pra fechar o correio, assim, se aquela correria... Ixi, sempre acontecia isso, né? Então, agora com esse problema da coluna,
eu tenho que me programar melhor, né? Então já não dá pra abusar tanto. Mas é isso, assim, a gente tem que ir se adaptando, né? A questão é se adaptar e tentar trabalhar com aquilo que é possível, com aquilo que a gente tem, né? Olha aí, meus anjos, que legal que ficou. Ficou do jeitinho que eu queria, olha, com a qualidade que eu queria, com as cores que eu queria. Aqui, inclusive, na câmera nem tá mostrando, né? Mas ela tá um pouco mais viva, né? As cores estão um pouco mais vivas do que isso, né? Pessoalmente. E é assim mesmo que eu gosto. Olha os detalhes. Vocês conseguem perceber? Que maravilha! Né? Então é assim que eu tô conseguindo fazer os meus produtos com pouca tinta na impressora, né? Aí a hora que eu carregar de novo os tanques de tinta, vai ficar tudo bem, né? Aí eu posso voltar às configurações tranquilinhas que eu fazia. Agora eu vou almoçar, né? Já é meio-dia. Eu vou almoçar. E aí depois, à tarde, eu volto e mostro pra vocês como que eu produzo esse top loader, né? Ele é com chaveiro e com apliques de acrílico. Ele é super fofinho e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de acompanhar como é que ele é feito. Coloquei aqui pra vocês verem melhor como é que é feito. E esse corte, ele é feito no pontilhado, né? Eu vou fazendo ele com a pontinha do estilete. E eu vou furando, ao invés de, né, fincar no papel e arrastar, eu vou furando. Por quê? Porque é a forma que eu encontrei, gente. É a forma como eu encontrei de fazer toda essa rebarbinha do babadinho da Kurumi ficar bonitinho no final, sabe? E aí aqui é questão de concentração, paciência, muita, né, inclusive. E ir furando. Mas mesmo sendo difícil, eu gosto, sabe? Tipo, eu gosto muito de fazer isso. E o resultado depois é muito gratificante, sabe? Eu acho que fica lindo e é uma forma linda e fofa de proteger os seus photocards, né? Não só dá para guardar photocard no top loader, como também cartões. Seu cartão de débito, seu cartão do ônibus, né? O passe do ônibus. Cabe tudo isso dentro do top loader e fica bem bonitinho, sabe? Bem protegidinho. Ah, e o cartão do banco, ele passa por aproximação mesmo dentro do top loader. Eu já fiz o teste inúmeras vezes. Aliás, eu tô usando assim desde que eu me atrevi a colocar o cartão do banco dentro do topinho e percebi que funcionava. Então, top loader, holder, né? Eu não sei exatamente como é que se chama isso. Uns falam top loader, outros falam holder. Enfim, o holder, ele é um dos produtos mais vendidos, né, da minha lojinha, exatamente por isso, porque ele é muito versátil, ele é muito necessário, muito útil e, modéstia à parte, eles são muito bonitos. Esses designs, eles são criados aqui no meu ateliê por mim, eu e minhas mães, diretamente nos meus apps de edição de imagem. Aqui estão algumas das miçangas que eu uso para fazer esse trabalho. Tem mais, eu uso também aquela falsa pérola, o top loader. Né, ele vem assim de fábrica, ele vem com uma película, né, protetora. Aí eu tiro ela. E ele fica assim bem reluzente. E agora é assim, ó. Agora
É sem conversinha, sem mimimi. Pronto. Tá pronto. Né? Então é isso. E aí sobra umas rebarbinhas, ó. Tá vendo? Que aí a gente vai cortar com a tesoura e tal. Mas eu gosto que fique assim. Eu não gosto que fique faltando. Eu gosto que fique sobrando pra gente conseguir tirar com a tesoura e ficar um acabamento melhor do que a imagem. Lembra quando eu falei que a hora que você vai imprimir você tem que colocar sem margens? Porque se você deixar margem, isso aqui, a chance disso aqui ficar menor é grande e aí não fica bonito, sabe? Não fica legal. Então a gente quer oferecer um serviço legal, né? Um produto bacana. Cacei, cacei, cacei. E esse é o design original. Era assim que estava anunciado lá na Shopee, né? Esse aqui é o layout de anúncio da Shopee, né? E aí aqui tá a imagem. Então, olha, então era, né? Tem a carinha dela ali em cima, tem os coraçõezinhos, tem balinha, tem umas coisinhas bem bonitinhas. E o chaveiro dele é um chaveiro em fio preto com pérola, né? Falsa pérola em tons de roxo, né? Embora parece que na câmera tá parecendo um pouco que é azul, mas é tudo roxo. É roxo e lilás. E aí no fim tem uma bolinha preta e uma bolinha branca. É isso, assim. Acho que eu vou colocar um biscoitinho desse. Enfim, gente, eu tô procurando não. Enfim, gente, eu tô precisando repor também isso, né? Os apliques, comprar uns novos, sabe? Tô querendo comprar uns novos pra testar. Acho que eu vou colocar um chocolatinho desse. Meu filho, vem! Vou colocar assim. Ou esse quadradinho. Esse mordido, que fofinho. Ou o branco. Aí tem uns muito lindos, assim, sabe? Do fornecedor que eu compro. Então, acho que assim que entrar um dinheirinho, assim, eu acho que eu vou investir nisso, sabe? Nos apliques mais fofinhos, assim, sabe? Pra colocar uns novos apliques fofos. Eu decidi por colocar esse branco, né? Aí eu vou deixar assim. E agora a gente vai pra colagem, né? Deu uma vazadinha de gel, né? Em volta do aplique, porque eu acabei colocando muito, sabe? Só que isso acontece, né? Querendo ou não, acontece. Enfim, a gente vai pro chaveiro agora. Eu vou medir aqui uns 25 centímetros de fio, sabe? Lilás.
esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Tô voltando aí com a minha rotina, né, de empreendedora e de produtora de conteúdo aqui no YouTube. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar o like, comenta aqui embaixo para eu trazer mais conteúdo como esse, tá? E se você ainda não for inscrito ou inscrita, por favor, se inscreva no canal e faça parte desse clubinho. Eu também tenho o clube de membros, né, como eu comentei no início do vídeo, vale ressaltar, clube de membros R$ 7,99 por mês, você tem acesso aos conteúdos, aos bastidores dos conteúdos que eu posto por aqui, como que eu faço, como que eu posiciono a câmera, como que eu escolho o conteúdo que eu vou gravar. Me sigam nas redes sociais e visitem a lojinha La Clabin, vou deixar todos os links aqui na descrição desse vídeo. Um super beijo e tchau!